Hã? Tá adorando a voz. Gravando. Bem-vindos, bem-vindas ao Novelos. Esse é o programa 00000. Estou aqui com Pedro Beluomeni. Abrindo com um jazz nervosíssimo de Abrindo com Rodrigo Geribello. Abrindo com um Mi Blues aqui. Okay. Chamar de um jazz na sua cabeça é prepotência, é isso? Não. Eu tenho muita dificuldade em saber o que são esses gêneros musicais, sabe? O jazz, ele já é... Aí começa... Tudo é jazz, né? Jazz fusion, jazz não sei o que lá, jazz, rock, começa a misturar. Para mim, tudo é música, entendeu? Então, pode chamar de jazz, eu não fico... pegar música clássica e brincar e fazer música popular, eu não fico nervoso com nada disso. Que delícia estar aqui, nesse lugar aqui, com essa vista aqui para vocês, olha lá. Atenção. Hoje a Alexa não está aqui. Isso, que é isso o quê? Isso que a gente está fazendo aqui agora. Novelos. Isso aqui é... Então, cara, novelos... Eu estudo a expressão humana, né? Há bastante anos, assim. Bastantes anos. E nesse estudo da expressão humana, uma coisa que eu percebi é que as pessoas se prendem nos próprios assuntos. Elas se enrolam. Apareceu ali a Mari. Essas coisas vão acontecer, ó. A Mari apareceu ali no fundo, a Lila também. Essas coisas vão acontecer. Lila. As pessoas se prendem nos próprios assuntos. O que eu mais cheguei ficou forte para mim nesses anos todos, fazendo comunicação, que hoje... Eu escutei o podcast do Mauro Fantini e lá, muito legal, ele falou assim que comunicação é tornar aquilo comum, né? Tornar aquilo comum. E eu adiciono ainda, que é tornar aquilo comum, comunicar é tornar aquela informação comum para as pessoas. Então ela precisa entender, precisa entrar pelo cérebro. Então tornar aquilo comum e eu adiciono, comunicação é comum e levar para a ação. Levar a pessoa para fazer alguma coisa. Então, para mim, o meu trabalho de expressão, ele é todo pensado nisso, entendeu? Fazer as pessoas fazerem alguma coisa depois com aquilo. Como que você reverbera a mensagem e faz as pessoas fazerem algo com aquilo depois. E aí eu percebi que as pessoas entendem muito dos assuntos delas e elas amam os assuntos. E aí o assunto virou assunto. E elas esquecem da outra pessoa que está do outro lado. Entendeu? Então, para mim, o Novelos, ele é um projeto que ele vai começar com esse podcast aqui. Isso aqui é um podcast, né? Eu não sei, a gente está se vendo. Então, é quase um Zoom, uma reunião. Mas vai ser um podcast para falar dos assuntos das pessoas. Todos nós temos assuntos, né? Que a gente gosta, que a gente ama, que a gente gosta de falar. E, para mim, esses assuntos são novelos. Emaranhados, profundos, cheios de... nós lá dentro, todos amarrados, todos... e para a pessoa que está chegando, esse emaranhado profundo, não sei o que, nem sei o que está falando. Eu só quero saber dessa pontinha que está saindo aqui. Então o Novelos, ele se pretende a fazer isso, ele puxar as pontinhas dos novelos das pessoas e deixar fluir. O meu novelo é música. Uou. Dentro da música, você divide, por exemplo, instrumentos musicais. Cada instrumento é um novelo. Cara, o piano foi inventado, não sei quando, procura no Google aí.
foi inventado não sei quando, sei lá, isso vira um novelo. Ai, não, mas eu sou percussionista, ritmo. Putz, legal, música você divide em ritmo, harmonia e melodia. Ó, ritmo. Ritmo é do corpo, né? Ritmo é do corpo. Harmonia. Harmonia é do coração, você não entende, você sente. Ó a harmonia aqui, ó. É um monte de nota. Não dá pra explicar, não dá pra cantar a harmonia. É só pra sentir. A melodia é pro cérebro. Então é corpo, coração e cérebro, né? A melodia você canta depois, assobia e lembra dela. Esse aqui é o Brejeiro, do Ernesto Nazaré. Olha a melodia dele, ó. Música você divide em... Ou seja, vamos subdividir. Música é um novelo muito grande. É muito grande esse novelo, muito antigo, muito profundo. Eu considero esses novelos muito grandes e muito antigos, eu considero assuntos transversais, ou seja, eles atravessam a gente, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não saiba, a gente é feito de som. Então a música, ela entra na gente desde antes da gente nascer. A gente escuta, começa a escutar na barriga. Sacou? Então música é muito grande, muito profundo. E aí faz o quê? Putz, vamos subdividir, né? Como? Ah, por gênero, como você falou, do jazz. Por instrumentos musicais. Vamos falar de piano, vamos falar de trompa, vamos falar de violão. Mudou a música. Vamos falar de música, vamos dividir todas as músicas em ritmo, harmonia e melodia. Entendeu? São subnovelos dentro do mesmo novelo. Ó que legal. Então, o novelo se propõe a falar de assuntos das pessoas e puxar as linhas aparentes. Não vai aprofundar em nada. Se for aprofundar, vira novela. É outra coisa. Puxar os E aí, novelos e torná-los comuns, é isso? Oh, isso eu é gostei legal, disso, hein? de torná-los comuns, achei muito lindo. Eu gostei dessa definição. Comunicação. É você tornar aquilo lá comum. O Mauro Fantini, que é um grande amigo, ele estava entrevistando um tal de Diego, que eu não conhecia, mas o cara é genial, ele fala sobre títulos e fala sobre... Vou chamar, por sinal, o Mauro já está convidado para o Novelos, vou trazer ele aqui, vai trazer uns novelos bem louco. E o Diego eu não conheço ainda, mas eu já fiquei com vontade. O assunto dele, ele fala sobre os títulos, a importância de você dar um bom título para as suas apresentações, para os seus textos, para o que for. A importância do título. Porque o título, ele chama atenção, ele vai fazer você querer escutar ou não. Entendeu? Então vamos a gente pensar nisso aqui também, os títulos dos episódios. Yes. Entendeu? E aí? E você me conta. O que para você é o Novelos? Para mim, o Novelos é uma obra aberta que vai se construir ao longo do tempo e começa se construindo nesse episódio aqui, que é praticamente uma reunião aberta para quem estiver ouvindo agora. E a gente vai construindo esse podcast, que pode ser ou não mais do que um podcast, no futuro. Isso. E que está sendo escrito nesse momento. E fico feliz demais de estar fazendo isso com o Geribello, que é um cara que eu não conheço cerebralmente, mas sinto que conheço no coração muito forte. E acho que a gente vai se conhecer também nesse processo. E conhecer todo mundo. Com certeza. Que tiver aqui dentro. Com certeza. Eu não diria mais do que isso, cara. Se eu disser mais do que isso, talvez... Como é? Tá atrapalhando? Não. Isso vai acontecer, né? Tá, isso vai acontecer, porque tá rolando um... Não, eu acho que a nossa preocupação técnica nesse momento é com o áudio. É com áudio? O áudio não tá bom? O áudio tá ótimo. Olha, aí fica... Que bom. Que bom, que bom. Atenção você que está escutando Novelos, está escutando esta reunião aberta e já está até aqui, até agora, significa que você se interessou por este assunto e você quer saber mais. Estamos aqui para isso. Sempre para mais.
Ó, vou usar esses recursos. Vou trazer a voz para perto. Vou brincar de trazer, de tocar piano. Vamos. Eu acho que isso pode ser uma brincadeira também, sabe? A gente pode brincar com as coisas. Sem dúvida. Você pensa, eu fico pensando muito fico pensando muito assim, o assunto das pessoas. Cara, todo o assunto. Eu fico pensando nas coisas que tem em todos os lugares. Entendeu? Então eu fiz lá a escala de entendimento. Um dia a gente fala disso. A escala de entendimento é para qualquer assunto. Então você falou assim, isso é mais do que um podcast. Eu vejo novelos como por isso que eu chamei de projeto, né? Porque eu acho que ele é um podcast no primeiro momento, mas eu começo a enxergar assim, como é que as pessoas vão acessar isso? Porque o que é o podcast? É um papo, né? Um bate-papo. São pessoas conversando, trocando uma ideia ali livre, uma coisa livre, talvez tenha um tema, talvez tenha uma história, tá vendo? Aqui não vai ter história, são pessoas conversando de forma livre. E aí o que vai acontecer? Putz, pessoas conversando de forma livre não é linear. O diálogo, ele não é linear, ele vai para vários lados, a gente vai brincar, a gente vai passear por vários novelos. Cada ser humano cada ser humano tem uma nuvem de novelos acima dele, assim, ó, acompanhando, entendeu? Então, assim, eu trabalho com expressão humana, com explicação, né? Comecei há bastante tempo. Putz, eu sou músico, pianista, sonoplasta. Io sonoplasta. Olha lá, meu cachorro adora isso aí. Sonoplastia, cara. E o mais louco é o seguinte: eu não sou sonoplasta por estudo e mente, eu sou sonoplasta de imitar as coisas. Eu escuto, entra por aqui, processo alguma coisa na minha cabeça, que para mim é normal, natural, não é que eu faço força. E aí eu faço os barulhos. Só que isso virou uma coisa, porque é inusitado, é estranho, é esquisito. Entendeu? É interessantíssimo, na verdade. Então, então, assim, esses são novelos que a gente vai abordar ao longo do. Desculpa que tá rolando um pôr do sol ali. São novelos que a gente vai abordar ao longo do processo. Os meus novelos, os seus novelos. Entendeu? Você é um filósofo, pô. Você já trouxe aqui uma coisa aberta, você já trouxe um jeito de olhar super interessante. Entendeu? Então. Eu acho, Geribello, que a gente precisa sempre, para a comunicação gerar interesse, de uma promessa. E a nossa promessa aqui é: vamos ler até o final deste podcast, deste episódio. Nós leremos, Geribello lerá o seu manifesto, escrito de forma absolutamente intuitiva. Foi. Eu comecei a fazer isso, né, Pedro? O ano passado, pandemia, não sei o que, eu fui morar no campo. Aí, eu tô morando aqui, já mudei de lugar, tudo, mas estou morando no campo há um tempo. Eu morava em Campos do Jordão. E agora eu tô antes de Campos. Em São Paulo. São Paulo. Morava em São Paulo. Morava em São Paulo. Nasci em São Paulo, sempre morei em São Paulo. Uma época eu morei em Barcelona, um ano ali, um período ali de transição da vida. Mas assim, minha vida foi toda em São Paulo. E eu sempre tive essa vontade de morar na natureza, sabe? São Paulo eu amo São Paulo. São Paulo é minha cidade. Mas ela é cruel, né? É uma cidade árida, é uma cidade dura de viver ali. E ao mesmo tempo que é tudo um monte de coisa maravilhosa, eu comecei a sentir falta, muita falta, de estar perto da natureza, até de entender. Você começa a perder a noção de realidade em São Paulo, né? Você começa a esquecer que você também é parte da natureza. Não é que assim, a natureza está ali e eu sou um ser humano aqui. Não, o ser humano é natureza, não é assim, a natureza ali, eu aqui. Entendeu? Então, na pandemia, a gente foi arremessado para uma realidade que a gente não imaginava. Cada um foi se virando do jeito que podia, e a gente fugiu para as montanhas, sabe aquele fuja para as montanhas? A Lila estava muito pequenininha, né? Tava. Quanto tempo ela tinha? A Lila, ela nasceu dia 10 de março, né, de 2019. Então ela tinha menos de um ano.
Tinha um ano. Foi uma decisão óbvia? Tinha um ano. A gente saiu, meu Deus, olha essa luz, Tá eu lindo, fico louco com tá isso. lindo, tá Então lindo. é isso, entendeu? Quando que em São Paulo, eu entrei no lugar errado. É aqui, ó. Tá aqui do meu lado aqui, ó, o sol. Isso aqui, ó. O sol. O sol virou para mim uma outra relação. Eu criei uma relação com o sol diferente. Eu comecei a acordar cedo para ver o sol nascer. Eu via o sol se pôr todo dia. Todo dia. Vendo o sol nascer, vendo o sol se pôr. Vendo o sol nascer, vendo o sol se pôr. Aí o seu tempo biológico vira o tempo da natureza, vira o tempo do sol. Entendeu? Por que eu tô falando tudo isso? Porque nesse meio, nesse caminho entre o sol nascer e o sol se pôr, por sinal, quando o sol nascia, eu meditava, fazia uma meditação, aí eu via o sol nascer e aí eu escrevia 3 páginas todo dia. Uau. Todo dia. Comecei a escrever à mão. Processo lá de um livro, super legal. Depois a gente fala disso também. Mas o que acontece? Escrever 3 páginas por dia, tem dia que você não sabe o que escrever. Aí você escreve o quê? Não sei o que escrever. E aí você cria um processo de... Eu sempre escrevi, né? O meu trabalho exige escrever. O meu trabalho... Escrever faz parte. Mas eu nunca tinha feito esse processo de escrever todo dia. E eu mantive isso. Não todo dia, não sempre de manhã, não, mas escrever. E aí eu comecei a ver essas coisas, comecei a dar valor para isso, entendeu? Para a relação com o sol. Cara, o sol é a maior fonte de energia que a gente conhece, o ser humano. Tem outra? Eu não sei, não conheço. Fala aí outra. Cara, o sol é a maior fonte. E aí, o que pira na nossa cabeça? A nossa maior fonte de energia do nosso planeta, meu, ela é desse tamaninho, assim, ó. O Sol é pequenininho perto da humanidade. Perto da humanidade, não, desculpa, perto do universo, perto do cosmos. Entendeu? O Sol é o nosso Sol da Via Láctea, ele é um cuspe. Então, assim, quando você está na natureza e você entra em comunhão de fato com a natureza, você começa a perceber essas coisas. Começa a perceber que, ao mesmo tempo em que a gente não é nada, a gente é tudo. E, de fato, a Isso é cidade muito louco, enquanto Pedro. aparato, né? A cidade enquanto aparato no meio dessa nossa relação entre ser humano e natureza, ela tira a gente dessa desconexão, né? É engraçado, você falou do tempo, a gente tem um vocabulário, acho que pelo menos português e tal, que a gente descreve o tempo cronológico, mas a gente fala do tempo enquanto movimentos da natureza com a mesma palavra tempo, né? Como é que tá o tempo hoje? Como é que foi o tempo? Isso. Agora que você me descreveu, eu falei, nossa, o Geribello juntou essas duas coisas, né? Isso. O tempo cronológico de movimentação da natureza voltou a ser um, né? Eu tinha um discurso, eu falava assim, meu, que louco, né? Essa coisa do ser humano, antigamente, acho que foi não sei se foi no Sapiens, ou antes até de ler Sapiens, eu tinha muito isso forte na cabeça, que assim, antigamente, pensa lá atrás, Pedro, antigamente, não tinha televisão, não tinha WhatsApp. Então, bem antigamente, a gente acordava quando o sol nascia, ia dormir quando o sol se punha e comia quando tinha fome. Não tinha hora do almoço. Agora está na hora do jantar. Quem falou que existe hora do jantar? Entendeu? Então você começa a ter outra relação, até com o alimento que você come. Da onde vem o alimento? Então, tudo isso é novelo. Alimento é o novelo, o tempo é novelo, o sol é novelo, pinhão é novelo. Geribello, então ferrou. Se tudo é novelo, do que esse podcast vai falar? Eu gosto muito do primeiro episódio do Seinfeld, que ele fala assim, vamos fazer uma série sobre nada. Sobre nada, perfeito. Vamos fazer uma série sobre a gente conversando no bar. E aí o piloto era eles tentando vender isso e os caras falando que eles eram loucos. E foi isso. E era o maior sucesso, entendeu? Perfeito. Então para vamos mim, fazer uma o meu metalinguagem aqui. Vamos. Estamos tentando vender para você que está ouvindo a gente agora um podcast Vamos lá, sobre eu vou nada. ler isso aqui. Eu vou ler isso aqui para vocês. Vou ler
Você chamou de manifesto, né? Manifesto. Eu acho que ele ainda não é um manifesto, mas eu gostei dessa palavra. Então, Um manifesto vou em ler. construção. Lerei agora na íntegra para Mas vocês pega que o estão aqui microfone na mão, Geribelão. Pega o na microfone, mão. põe O que pertinho eu aqui, acho ó. legal é que assim, eu acho legal o seguinte, tem gente que está só escutando. Eu comecei, até para fazer esse projeto, eu comecei a escutar muito podcast, né? Eu fui sugado por um podcast o ano passado que eu não acreditava. Eu fiquei 2 horas vendo, escutando um negócio que eu nunca escutaria. Então, vou ler para vocês. Olá, meu nome é Rodrigo Geribello e eu tenho um interesse genuíno. Dizem que eu tenho um interesse genuíno por tudo quanto é assunto. É verdade. Isso está tão dentro de mim que eu precisei que alguém me contasse para eu perceber. Um interesse genuíno e empolgado por assuntos variados. De que serve isso? Aparentemente, as pessoas gostam de falar com outras pessoas interessadas. Meu interesse vai puxando uma linha de um novelo complexo, confuso, enrolado e profundo, que qualquer assunto pode ter. Meu interesse é pela pontinha da linha. Como a gente se interessa pelos assuntos. Eu gosto de provocar e puxar no meu tempo, sem ter que engolir um novelo inteiro. Pessoas muito envolvidas com o próprio novelo acabam se enrolando nele também e têm dificuldade de enxergar essa pontinha. Esquecem da ponta da linha. Se prendem num emaranhado perigoso e enfadonho de informações, detalhes, para uma audiência que acabou de chegar. Cada assunto do planeta pode se enrolar em um novelo multicolorido. Existem novelos pequenos e relativamente novos, como o Covid-19, e novelos enormes, construídos desde que o Homo sapiens prosperou na savana, como a música, por exemplo. Eu chamo esses novelões, antigões, de assuntos transversais. Tem a ver com todos nós, mesmo que a gente não perceba ou não queira ver. Pensar no seu assunto como um novelo ajuda a trazer perspectiva. Que fio você vai puxar para apresentar para a audiência? Ofereça uma ponta e deixe que o interesse do outro vá puxando o fio, no ritmo dele, deixando a curiosidade dar os tranquinhos. E se ele quiser mergulhar fundo no novelo, é por sua própria conta e risco. O que eu faço é puxar uma ponta de um novelo para ver onde vai dar. O podcast que eu quero montar é meio isso. Eu identificando os novelos dos outros e puxando por uma ponta, até onde eu quiser, ou dá tempo. Usar o meu interesse genuíno como condutor e escutar o que vem das pessoas. Tenho um interesse genuíno pelas pessoas e suas histórias. Quero emprestar minha empolgação para o mundo. Bem-vindo e bem-vinda ao Novelos. Yeah! Yeah! Agora viria o quê? Uma música? Agora virei uma né? música. Bem-vindo. Ou a vinheta novelo. Bem-vinda. A vinheta do Novelos. Ah, Novelos tem que podcast. fazer, né? Faz aí. Novelos. Pô. Nossa, que difícil, né? Novelos, 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 novelos. Eu faço melhor depois, tá? Mas eu gostei disso. Novelos, novelos. Então vou puxar o primeiro novelo aqui. Você toca piano todo dia? Cara, todo dia é muita coisa. Todo dia é muita coisa. Eu tenho fases, né? Eu toco piano há mais de... Quantos anos eu tenho? Só um minuto. Vem aqui.
É porque o meu cachorro late pros papagaios que estão ali na árvore. Eu toco piano desde os 7 anos de idade. Uau! Então, há mais de 30 anos, de 30 e vários anos, eu toco piano, eu estudo piano, né? Eu encontrei, olha que coisa louca, né? Aí um monte de coisa aconteceu na minha vida e talvez a gente fale disso em algum novelo desses, mas aconteceu um fato que aconteceu, por sinal. O ano passado, há poucos meses atrás, a minha casa pegou fogo, com tudo dentro, inclusive o meu piano. Calma. Pause. Você saiu de São Paulo, fugindo do Covid. Isso. A gente abriu esse parênteses e não pegou essa parada. Essa saída de São Paulo, como foi? Ela foi óbvia? Cara, ela foi urgente? Ela foi, ela foi intuitiva? Ela foi intuitiva e ela foi uma decisão super, super fácil, assim, porque assim, quarentena, pô, vamos passar uns 15 dias. Eu tenho uma casa dentro de um parque, né? Então é super isolada. A gente precisava de isolamento social. Isolamento social, eu vou para o lugar em que eu vejo menos gente na minha vida, que é para essa casa aí que a família, eu vou desde que eu nasci. Então, assim, vamos para Campos. Foi uma decisão segura. Minha esposa, minha filha e meu cachorro. Meu pai ficou em São Paulo, minha irmã ficou em São Paulo com a família dela, meu irmão ficou em São Paulo com a família dele e foi só nós. Passamos 3 meses, fomos em março de 2020, passamos 3 meses lá, a gente olhou um pra cara do outro e falou, tá bom aqui. Pra que a gente vai voltar pra São Paulo? Uhum. Vamos fazer esse movimento, vamos completar, vamos assumir isso aqui. Gostamos, vamos morar aqui. Peraí, pra morar a gente precisa de uma casa, precisa trazer nossas coisas, trazer meu piano, beleza. Aí fizemos um movimento, reformamos uma casa, ali virei mestre de obra, andava com trena na cinta. Aprendi o que é talude, aprendi o que é um monte de novelo novo entrou que eu não queria. Uns novelos que eu nem queria mexer, sabe? Tive que aprender que compra areia por metro, telha francesa, relacionar como é que... Ixi, uma loucura, é uma gincana, né? Fazer uma obra é uma gincana. E eu toquei a obra, não é que assim, contratei uma pessoa para fazer a obra, não. Eu que toquei a obra durante 3 meses, a maior energia que eu despendi era para isso, né? E aí aluguei meu apartamento em São Paulo para um grande amigo, que tá lá até hoje. Botei tudo num caminhão, levei para lá. A gente fez a mudança, a gente se mudou para lá, pegou fogo. Tudo dentro. A gente se salvou. Isso é uma história à parte, né? Que louco tá falando isso no primeiro episódio, porque eu fiquei pensando, como é que eu conto essa história para as pessoas? Até hoje tem amigo que me liga, e aí, como você tá? Começa a perguntar, e você não pode falar assim, minha casa pegou fogo. A pessoa vai ficar louca, te liga, fala, mas tá bem, o que aconteceu? Então assim, eu tô bem. Não é uma casa que pegou fogo. Você saiu de São Paulo com a sua filhinha, mulher. Não, é você isso. dedicou não uma é a casa. gincana de horas de construção, aprendeu Isso. Cara, simbolicamente, o que passou na sua cabeça? Talvez você não quisesse falar disso no primeiro, mas acho que vai ser inevitável a gente falar sobre isso. Na minha cabeça passou assim, perdemos tudo. E fudeu. Perdemos tudo. Desculpa, pode falar fudeu? Foi isso, fudeu. Na minha cabeça foi, fudeu. Perdemos tudo. Até eu descobri, foi rápido isso, né? Tem um momento, porque assim, primeiro vem um desespero, você cai num ciclo do luto super profundo, assim. Então vem um desespero, uma negação. Então assim, depois eu conto o que aconteceu de fato. Mas enfim, a casa pegou fogo e tudo queimou. Todos os meus instrumentos, 2 acordeons, todos os instrumentos de banho de som, o meu piano, que eu tenho desde os 7 anos, tudo queimou. O quarto, roupas, móveis, LPs, meus cadernos com anotações. Pensa aí, pensa no que é tudo que você junta durante a sua vida de material, tudo. Teclado, enfim, tudo. Aí, aquela casa queimando e aquele desespero. Viu? Como foi? Não vai ter como não perguntar, Geribela. Vamos ter que falar. Vai, quando foi? Que horas? Onde vocês estavam? Conta dos detalhes. Não é linear, né? Não é. Então vamos. Relaxa que eu sou o guardião dos parênteses. Eu acho que eu tô sacando meu papel. Eu vou ser o guardião dos parênteses. Eu sei tudo que foi aberto.
Guardião dos parênteses, olha aí, começa a surgir papéis. Quando foi? Onde você estava? 30 de novembro. A gente tinha acabado de chegar de São Paulo, que a gente tinha voltado para São Paulo para trocar de carro, umas coisas que a gente tinha que fazer em São Paulo, voltamos para Campos do Jordão, dia 30 de novembro. Chegamos lá, putz, ainda umas coisas para fazer na casa, a gente ficou meio irritado, ainda não estava pronto, não estava. A gente meio que se mudou no fim da obra, foi meio isso. Aí Lila e Mari foram dormir no quarto. Anubis deitou do meu lado no sofá. Eu acendi a lareira. Era uma lareira nova, né? Acho que foi daí, inclusive, que começou. Acendi a lareira e comecei a ver uma série. Tava vendo, acho que era Blacklist, sei lá, vendo uma série. Ô, amor, não, a gente viu Friends junto. A gente viu Friends aqui, ó. A Mari, a Mari é o comentarista lá do quarto. A gente viu Friends. A Mari foi dormir. Fatos. A guardiã dos fatos. É que quando ela foi, para mim foi muito claro, foi muito forte isso, assim, porque esse dia eu tava indo dormir muito cedo todo dia. Como eu tinha acabado de chegar de São Paulo, esse dia eu dormi mais tarde. E aí, isso é muito importante. Esse fato da hora é importante, porque 10 horas da noite a Mari foi dormir e eu botei um blacklist lá. E o que tinha acontecido 10 horas da noite? A lareira tinha apagado já. Já tava, não tinha fogo, tinha brasa ali na lareira. E eu sempre tomei muito cuidado, eu tenho muita preocupação, né, com fogo, assim, eu sempre tomei muito cuidado, assim, a lareira, eu amo acender fogo, até hoje, eu gosto muito de acender fogo. E cuidar do fogo, e olhar para o fogo, e prestar atenção no fogo, e eu acho que na outra encarnação eu era um índio que cuidava do fogo na tribo. Aí, a lareira tinha apagado às 10 horas da noite. E eu fiquei assistindo série até meia-noite. Ou seja, ficou 2 horas apagada. Então, assim, não tinha menor. Eu não fui dormir com uma preocupação, preciso. Será que será? Nada. Assim, já tinha apagado há 2 horas a lareira. Já não tinha mais nem brasa. Já estava meio cinza já. Entendeu? Tava quente ali, tava calor, porque eu tinha colocado fogo antes, mas não tinha mais brasa. E eu fui dormir. Meia-noite. 2 da manhã eu escuto assim, ó. Brum. Só que a gente tava, cara, a nossa casa era no meio de um parque. Ou seja, não tem vizinho. Você não tem vizinho. Você estava na sala e subiu pro quarto. Não subi, é térrea. Eu tava na sala e andei, eu fui pro quarto. Eu fui pro quarto ali no mesmo pavimento ali. Aí eu fui pro quarto, que é uma portinha. Então a casa, na verdade, era uma casa antiga do caseiro, uma casa de madeira, que a gente fez uma obra em volta. Então fez um banheiro, fez umas coisas de alvenaria ali, para dar uma melhorada na casa e a gente morar 1 ano ali. 2 da manhã, eu escuto um barulho. Brum. Aí eu acordei. Na hora, assim. Levantei. Aí eu falei, escutei. Escutei. A Mari também acordou. Falou, também escutei. E me deu ímpeto ali. Eu falei, vou ver o que é. Fui no banheiro, que é do outro lado, assim. Falei, eu não sabia de onde tinha vindo o barulho, porque eu escutei o barulho, mas não sabia de onde era. Aí fui no banheiro, olhei, não era nada. A sensação de que era meio em cima o barulho. O barulho era meio em cima, assim. Aí eu fui na sala, quando eu cheguei na sala, já tinha fogo. Labareda, assim, já tinha fogo do lado do sofá. Fogo. Aí eu comecei a gritar. Fogo! Fogo! Fogo, sai! Sai da casa, fogo! Aí a Mari acordou ali, pegou ali lá no colo, saiu correndo, viu que tava fogo, e nesse meio tempo, aí assim, câmera lenta, né? Imagina cena de palhaço, assim. Eu fui na cozinha, você faz o quê? Vou tentar apagar. Aí eu peguei tipo uma xícara, ou uma coisa mais. Fui na cozinha, abri a torneira, e aí o negócio enchendo. Só que enquanto enchia, lá do lado tava um fogo, pegando fogo na sala, e o negócio, e eu fazendo assim, ó. Aí eu peguei, joguei a água, fez assim, ó. Ou seja, apagou um pedacinho.
Aí eu falei, eu ia continuar tentando. E eu acho que eu ia conseguir apagar aquele fogo interno. Mas nesse psh, a Mari tava lá fora com a Lila e começou a gritar lá de fora. Sai da casa que tá pegando fogo aqui fora. Eu saí, cara. Eu peguei o Anubis, peguei meu cachorro que tá aqui. Ó, vem cá, Anubis. Anubis, esse aqui. Peguei esse cachorro que calmamente levantou do sofá, viu aquele barulho acontecendo, levantou do sofá e foi andando pro quarto. Tipo, me deixa que eu vou dormir, gente. Tô com sono. Aí eu chamei ele, Anubis. Peguei ele no colo, saí correndo da casa. Eu olhei pra fora, cara, do lado de fora, a parede externa da casa tava assim, ó. Tanto que eu olhei, naquele momento eu olhei e falei, fudeu, não tem o que fazer. Aquele foi o momento que eu falei, não tem o que fazer. Só que a cabeça vai, né? Eu vou fazer alguma coisa, eu de meia. Aí eu não sabia o que fazer. Entrar na sala não dava mais, porque o fogo já tinha, o sofá já tava em chamas. Aí eu dei a volta na casa, quebrei um vidro, consegui pegar meu celular e só meu celular. Nem o celular da Mari, que estava do lado do meu, eu peguei. Nem o computador, que é o mais óbvio, sei lá, nem qualquer coisa, nada. Na cabeça vem assim, vou salvar a minha vida e a vida da minha família. Entendeu? Botei todo mundo no carro. Então, isso para mim foi o mais impressionante. Botei todo mundo no carro, subi para casa de cima, peguei uma bota velha que tinha ali e desci. Isso foi 17 minutos. Em 17 minutos, a casa inteira já tinha sido tomada. Porque eu desci, eu falei, eu vou entrar pelo fundo e tentar salvar o que der. Não dava mais para entrar em nenhum lugar da casa. A casa inteira já era uma grande labareda. E eu tenho vídeos disso. Aí o que eu comecei a fazer? Eu falei, eu vou filmar. Eu comecei a filmar o meu desespero. Então tem eu gritando, chorando e a casa pegando fogo. E aí eu tenho vários vídeos de casa pegando fogo, fogo ali, fogo aqui. Eu tinha o que fazer, cara, não tinha o que fazer. Aí eu peguei o celular para quê? Se eu não ligasse para ninguém, ninguém ia ver aquilo. Porque eu estava muito isolado. Então eu peguei o celular, liguei para os vizinhos, liguei para o bombeiro. Aí os vizinhos chegaram, olharam e falaram, não tem o que fazer. O bombeiro chegou com uma caminhonetinha, porque o carro de bombeiro não conseguiu chegar. O carro de bombeiro não ia chegar lá. Porque é no alto de uma montanha, o carro do bombeiro não chega. O bombeiro chegou, olhou e falou, não tem o que fazer. Ele falou, você fez certo. Nem com extintor você ia conseguir apagar isso aqui. E você aí, com a xícara, aquela... Caraca. Aí assim, foi isso que aconteceu. Queimou tudo. E aí o que vem na cabeça? 100% das pessoas que contam essa história falam, meu, que bom que você tá bem. E aí eu comecei a chegar à conclusão de que é isso mesmo. Entendeu? As coisas, elas vão. A gente que fica. Os nossos novelos vão com a gente. Isso virou um novelo para mim. Incêndio. Eu sobrevivi a um incêndio. Isso é uma história, isso é um novelo. Mas, e aí eu fiz um... simbolicamente foi uma limpeza, Pedro. Foi uma limpeza. A gente puxou esse novelo perguntando se você toca piano todo dia. Você trouxe essa informação Isso. que você tinha um piano. Olha, desde que você tinha 7 anos. E esse piano queimou junto com todo o resto. Depois que você saiu de São Paulo e foi pra lá. Porque na minha visão você tava... Agora eu vou entrar em contato com a natureza. O Covid veio pra me tirar da cidade. Cara, Agora eu tô num novo tempo. Mano. E otimista. E a vida vai ser boa. E a casa Pedro, queima em 17 minutos. Eu tava feliz, cara. Eu tava numa alegria. Eu tava feliz. Eu tô feliz. Essa felicidade eu não perdi. Eu sofri um trauma. Mas a felicidade, ela se mantém. Eu sou uma pessoa alegre na essência. Entendeu? Então ela se mantém. Ontem eu tive uma aula falando sobre alegria. E aí eu contei essa história na aula e eu falei, sabe o que me veio? E aí, olha que louco, né? Tá contando isso hoje para você. Porque assim, no meio, imagina eu tenho essa foto. Eu tirei uma foto que tava no meio daquele fogaréu, a casa pegando fogo. Do outro lado, foi uma das noites mais lindas que eu passei naquele lugar, naquela montanha.
Tava uma noite linda, uma lua, e tinha umas nuvens, a lua iluminava as nuvens. Tava lindo aquilo, tava lindo. Mas a minha casa estava pegando fogo. Eu estava perdendo tudo naquele momento. Então, para mim, eu vou te dar um outro papel, tá? Que eu acho, isso foi muito legal que você fez. Por que a gente está falando sobre isso? A gente falou sobre isso porque eu te perguntei daquilo que eu te perguntei. Sabe aquela brincadeira? Qual que é a primeira coisa que a gente falou para chegar nisso? Então, esse é um papel que é seu também. Entendeu? Você é um papel guardião dos parênteses, e você também é um papel, a gente vai achar o nome disso, mas é um papel de ramificações. Entendeu? Você é o dono das ramificações. Como é que a gente chegou aqui? Por que a gente está falando disso? Entendeu? Eu juro. Atenção, novelos, noveletes, não sei os nomes das coisas, mas nada disso foi programado. A gente não combinou o que a gente ia falar hoje. Inclusive, a gente fez muitas reuniões, né? Acho que foram quantas reuniões a gente fez sobre esse projeto? Uma. Foram... Uma. Essa é a segunda. Uma reunião e uma Essa é a troquinha segunda. de áudios pelo WhatsApp. Isso. Uma troca de áudios durante a semana e a gente já resolveu gravar. Então, assim, isso é muito legal. Por que a gente está falando disso? E aí, tem um lugar para chegar daqui. Entendeu? Que é assim. O sonho de morar na natureza permanece. Olha lá. Onde eu tô? Olha essa vista. Ai, mas a casa pegou fogo. Mas se eu for ficar me lamentando a minha vida inteira que a minha casa pegou fogo e eu perdi o meu piano, eu vou ficar só falando isso, ficar só me lamentando. Eu posso ficar me lamentando? Posso. Tem gente que faz isso, né? Tem gente que escolhe a lamentação. Eu não consigo, cara. Então, assim, foi muito imediato e muito rápido. Assim, vamos nos movimentar. A gente passou uma semana em Campos resolvendo o bombeiro, BO, não sei o que, seguro. A gente tinha seguro, nem sabia. Tinha seguro a casa. BO, né? Fomos para São Paulo, porque a gente precisava sair de lá, não dava para ficar naqueles escombros. Todo dia ia nos escombros procurar alguma coisa. Achamos as alianças, achei meu acordeon retorcido, achei uns pedaços de piano, enfim. Voltei para São Paulo, passei uma semana na casa do meu pai, no meio da pandemia, né? Fora que pandemia, rolando ali, solta. Passei na casa do meu pai uma semana, passei na casa da minha sogra, um apartamento que não estava vazio, e minha sogra estava morando aqui em São Francisco Xavier, e ela falou, ó, tem uma casa aqui, vocês querem vir para cá? A gente dá de presente de Natal para vocês, 3 meses. Sim, queremos. Então, o que virou a nossa vida? Nossa vida inteira, nossas coisas, nossa casa cabe num carro, e a gente veio para cá para morar 3 meses. E depois? Não sei. Imediatamente na nossa cabeça tá, a gente tem vontade de morar fora do Brasil. Vamos para fora do Brasil, mas não dá, tem pandemia. Então o que faz? Não sei. Existia um mundo onde você voltava para São Paulo nesse momento? Que era muito possível, não é? Em nenhum momento. Em nenhum momento essa foi uma opção. A gente já sabe. O que a gente sabia? Então por isso que eu falei. O que a gente sabe? A gente quer natureza, segurança e comunidade. São as 3 coisas que a gente decidiu pra gente. Cada um é um novelo, né? Natureza, segurança, comunidade. Natureza, segurança e comunidade, a gente está entendendo que aqui pode ser um local, entendeu? A gente quer morar aqui para sempre? Não. Aí que eu comecei a aprender, aí que eu aprendi na marra, né? Que assim, agora a gente está morando em temporadas. A temporada nesta casa aqui, com essas nuvens e com essa vista, é até abril. E depois? Não sei. Segunda-feira que vem, dia 1º de março, eu faço 43 anos. 43 anos. Olha, eu não tinha pensado que 4 mais 3 é 7, que é um número que eu... Enfim, 43 anos. Sai do setênio, começou, já tô no setênio ali, vambora. O próximo... O próximo é 49, né? Então, vamos lá.
Vamos seguir. Depois, em abril, não sei, tô procurando. Vamos continuar aqui. Eu gosto daqui, tem cachoeira, tem... funciona... Tô trabalhando remoto, a internet funciona, estamos aqui, né? Fazendo 45 minutos, estamos conversando. E tem internet, está funcionando, então eu vou continuar aqui. Algumas decisões a gente tem que tomar, entendeu? Mas não dá mais para tomar aquelas decisões. Aí o que acontece? A solidariedade das pessoas. Eu percebi que tem muito mais gente boa no mundo do que gente ruim. Então a gente está vivendo um mundo, épocas estranhas, né? Na humanidade. A gente está vendo coisas muito estranhas. Seres humanos muito estranhos, assim. Não existe isso, né? Seres humanos estranhos. Somos todos estranhos. Eu também sou muito estranho, você é estranho, todo mundo é estranho. Mas a gente está vivendo épocas esquisitas, assim, da humanidade. Peculiares, talvez de consciência, sabe, da humanidade. A gente está vivendo uma pandemia, que ninguém sabe viver isso. Ninguém presente, nenhum ser humano neste planeta viveu o que a gente está vivendo hoje. Então a gente não sabe viver isso. E aí o que aconteceu? Pô, a gente já estava nessa pegada, entendeu? A gente já estava nessa pegada de ir aprendendo a viver durante a vida. E isso sempre foi assim. É que a pandemia escancarou um monte de coisas, escancarou a complexidade, escancarou a volatilidade, escancarou a ambiguidade, escancarou a incerteza, escancarou tudo isso que as empresas... Não, que empresa? Perdeu o histórico. Não dá... Planejamento de que? Você vai se basear no quê no seu planejamento? 2021, como foi 2020? Não dá. 2020 não foi um ano normal, típico. Aí as pessoas falam, eu lembro no começo da pandemia, as pessoas falam, quando voltar ao normal? Aí eu falava lá, no começo da pandemia, assim, isso era em abril, maio, aí eu falava para as pessoas, falei, gente, não vai voltar. E o que é normal? Aquilo que a gente vivia era normal? Aquilo era normal? Ou aquilo nos levou até aqui. Então, aí, o que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar a gente para lá. Essa é uma frase. A minha mulher fala muito essa frase. E ela tem muita razão. Ela tem muito. O que trouxe a gente até aqui, o que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar a gente para lá. É mais ou menos assim a frase. É assim a frase, amor? É mais ou menos o que nos trouxe. Se o que nos trouxe até aqui não nos levará adiante, o que precisa emergir. Se o que trouxe a gente até aqui não é o que vai nos levar adiante, o que precisa emergir? Ó, é mais profunda a frase, porque fala do emergir. Então é isso, o que está emergindo? A gente está muito ligado nisso, entendeu? A gente está entendendo os movimentos. Por exemplo, a gente tem vontade... Aí o que acontece? Quando queima a sua casa, isso acontece na sua cabeça. Queimou a sua casa, perdeu tudo. Aí o que acontece? Coisas boas que acontecem. Pô, tô mais leve. Tô mais leve. Eu não tenho mais um piano para carregar. Entendeu? Este piano aqui, por isso, tudo isso veio do piano, né? Isso aqui é emprestado. Conheci uma pessoa aqui, São Francisco Xavier, fui na casa dele, também tá isolado. Então, assim, a gente começa a ver, assim, eu tô isolado, então eu não ofereço risco. A pessoa também tá isolada, a gente vê, beleza, vamos lá. Fomos lá, foi lá na casa dele, ele tinha um teclado, um piano digital. Ai, não dá para levantar. Um piano digital Yamaha, não sei o que lá. Eu me senti igual... Sabe gente que gosta de jogar bola, que vê uma bola? Não pode ver uma bola que é chutar. Eu sou assim com tecla, né? Eu não posso ver um piano, cara, que eu quero sentar na frente e tocar, brincar com umas notas, não sei o quê. Aí eu comecei a desenvolver isso em mim cada vez mais forte. Fui lá na casa do cara, só que agora tá muito forte isso em mim. Porque eu tava numa fase musical muito interessante. Quando chegou o piano na montanha, que nunca teve um piano naquela montanha, eu ia todo dia no meio da obra, estava no meio da obra, coberto o piano com plástico, eu rasguei o plástico, abri e tocava durante a obra. O pessoal ali cortando madeira, não sei o quê, e eu lá tocando e a galera... Então, assim, eu estava muito próximo do meu instrumento. Meu instrumento é o piano. Eu toco acordeon, toco gaita, toco
coisa percussiva, toco flauta, eu amo instrumentos musicais. Os instrumentos são ferramentas, entendeu? São modos de expressão. Ele não é a música. São ferramentas, é ferramenta, entendeu? E cada um usa essa ferramenta de um jeito. E eu, assim, fiquei isso muito claro na minha cabeça de que é uma ferramenta. Mas eu amo as ferramentas. E aí eu amava meu piano, aquele piano específico. E tem história. Aquele piano é um novelo. Só aquele piano tem muita história. E aí o que aconteceu? Cara, eu tava sedento por um piano. O que eu tava mais sentindo falta aqui, porque queimou tudo, né? Queimou piano, teclado. Então aqui eu tava zerado. Não tinha nada, nenhum instrumento. Tinha algumas gaitas que eu ganhei de presente, tudo, mas o meu piano. Eu não tinha um piano. Não precisava ser o meu já não tem mais. Entendeu? Aí eu fui na casa desse cara, fiquei tão... Aí eu olhei e falei, não, posso ligar? Ele, pode, traz aqui na sala. Levou na sala, eu sumi, eu comecei a tocar, e isso, tinha gente ali, minha família estava ali, tudo, nem percebi, eu entrei no piano e ficava tocava qualquer coisa que eu gostava, tocava música clássica, toquei Amélie Poulain, fiquei tocando. O cara ficou tão emocionado, ele falou assim, leva aí o piano. Eu falei, não fala isso, cara. Não, é sério, eu não tô usando. Leva lá pra sua casa. Eu trouxe. Botei no carro, nem pensei. Botei no carro, trouxe pra cá. E agora eu tenho um piano. Agora eu tenho teclas que eu posso tocar. Então, assim... compra um piano e traz pra... Pra trazer o piano pra onde? Eu não vou ficar aqui. Eu vou embora dessa casa. Vou pra onde? Não sei ainda, Pedro. Não sei. E aí... você aprende a viver com o não saber. O não saber, meu trabalho precisa do não saber. Hoje eu tive uma reunião que eu falei pro cara, eu falei, quanto menos eu souber, melhor. O que eu tenho para te oferecer é minha ignorância. Então eu brinco de não saber muitas vezes. O meu trabalho, ele envolve o não saber. Eu preciso não saber pro cara me explicar. Entendeu? Então eu tenho muito essa coisa do não saber. Só que agora eu tô vivendo isso na pele. É desesperador. Isso é o que mais me angustia. É o não saber. E ao mesmo tempo, o que me angustia me fascina. É fascinante você não saber. Eu não sei para onde eu vou. Eu não tenho mais casa. Eu não sei qual. Mentira, minha casa é essa aqui agora. Entendeu? Minha casa é onde está minha família. Agora. Até abril. Por que até abril? Porque o contrato está até abril. E depois? Não sei, Pedro. A gente está procurando. Amanhã eu vou ver 2 casas. Já fui ver algumas. Já recusei. Já fui na casa, senti, não é a vibe. Falei, não é essa aqui. E aqui tá assim, né? Você recusa, aluga. Tudo isso para contar o seguinte. Eu tô tocando piano todo dia. Todo dia. E fechamos mais um novelo. Abrimos todo e fechamos. Dia. O novelo, ele fecha quando a gente retorna pro ponto de princípio. Pro ponto de princípio. Pra nó. A gente volta pro nó. Pro nó. A gente abre um novelo, e voltou pro nó da linha ali. É isso. É isso, né? No fim é isso. É um emaranhado. São tramas. Ele vai formando tramas. As histórias das pessoas são tramas, as vidas das pessoas são tramas de linhas e novelos. Então, teve um momento em que eu me interessei por sei lá, eu fiz uma peça de teatro, por exemplo. Teatro é um grande novelo meu, da minha vida. Não tem teatro. Pandemia. Acabou, o teatro tá extinto. Não tem teatro. 0 teatro. Meus amigos atores estão todos parados. Olha o que desespero, cara. Olha que desespero. Entendeu? E aí, não é que assim, acabou o teatro. Vai voltar, gente. Vai voltar o teatro. E vai voltar com força. Eu acredito nisso. Mas não é um novelo em que eu tenho passeado mais nele. Então, entendeu? Então ele é um fio que ficou para trás ali. Daqui a pouco ele volta. Mas eu toquei em teatro muitos anos. Entendeu? Muito tempo.
O ano Demais. passado, tudo remoto. Então, assim, tem teatro online? Tem. É a mesma coisa? Não. É outra coisa. É outra mídia. Entendeu? Então, assim, novelos são os nossos assuntos. Eu vejo Os nossos muitos assuntos. novelos aqui e vejo muitos novelos quando eu te escuto e eu vejo um novelo que transpassa todos os seus suas conversas, suas palavras. Você fala da música que subdivide o tempo, você fala da sua nova relação com o sol e com o tempo. Você fala que você sempre gostou do fogo e de olhar para ele, que é como o Isso. nosso eu primitivo lidava com o tempo, né? Como dizem, né, que o nosso cérebro cresceu mesmo na hora que a gente manipulou o fogo, porque teve tempo para ficar olhando o Isso. fogo e a imaginação da. Então, eu acho e E tenho a cozinhou. intuição de E cozinhou. e cozinhou. Esquentou a comida e cozinhou. Isso adiantou a gente, a nossa. A gente não precisava de muito tempo para digerir. O fogo digeria para a gente. Isso Exato, mudou a exato. humanidade. Isso mudou a humanidade. Dizem Continua, que continua. a panela veio antes da picareta, né? Da caça, né? Eu acho que já ouvi gente defendendo essa tese de que a panela foi a primeira ferramenta, na verdade, inventada, né? Porque a gente vencia Legal. os bichos grandes tacando pedra. Por isso que homem, porque eram os homens ali, né? Biologicamente falando, eram os homens que ficavam lá. A gente pira em tacar e bola e mira. E tem essa coisa da mira, porque a gente realmente vencia os Olha. animais grandes quando o nosso bando de seres humanos literalmente tacava pedra e matava o bicho. Olha, que As legal. mulheres pegavam essa carne e colocavam na panela. E daí a gente conseguiu panela. crescer nosso cérebro, enfim. Teses defendidas. Mas esse novelo é ótimo pra gente trazer também, né? Trazer alguém. Mas eu tava dizendo que eu vejo o tempo atravessando tudo isso, né? Várias percepções tem uma de palavra. tempo, cara. Você me fez lembrar de uma palavra que é uma palavra. Eu vou mudando de palavras, né? Eu vou mudando. Então a palavra era isso, era aquilo, era o som, era a música, virou som, virou silêncio. E aí tem uma palavra, para mim, que está em todos os assuntos, em que a gente pode olhar para ela, sempre em todos os episódios, que é frequência. Qual é a frequência desse novelo? Qual é a frequência desse assunto para você? Entendeu? Então isso aqui, ó, é uma frequência. Tem um número aqui. 440 Hz, se você quiser saber. Não precisa saber. Porque a frequência é uma coisa que você sente. Entendeu? Uma coisa que está dentro. Então, frequência de luz, frequência de som, frequência de pessoas, frequência de lugares, frequência de assuntos. A frequência do coronavírus, por exemplo, as palavras, frequência das palavras. Eu aprendi, para mim, essa palavra entrou no meu vocabulário ano passado. Em 2019, eu nunca proferi, nunca saiu da minha boca a palavra nem coronavírus, nem Covid-19. Que são frequências diferentes. É a mesma coisa, mas com frequências diferentes. Olha que louco. Para mim, é coronavírus. Agora, o que é isso, de fato? Ah, é um vírus que veio da não sei da onde. Tem uma frequência aí. Tem uma história. Entendeu? Os seres humanos, as pessoas têm frequências. Toda vez que entra uma pessoa... Por exemplo, a gente estava conversando aqui no começo. Entrou seu filho. Mudou a frequência da sala. Entendeu? A minha esposa e a minha filha estão ali. A frequência delas está aqui presente nesse campo. Entendeu? A frequência do meu cachorro está aqui também, quando ele passa. Então, frequência. Tudo, quando você trouxe, falou do tempo, do sol, do fogo. Para mim, a palavra que vem é frequência. A frequência do fogo é uma, a frequência do fogo da água é outra, a frequência da cachoeira é uma, a frequência do mar é outra. A frequência da superfície do mar é uma, a frequência da profundidade do mar é outra, a frequência da onda é outra. Então, e frequência é uma coisa que a gente entende, é fácil da gente entender, porque é um número, é sentimento, é sensação, Então, os assuntos têm frequências.
em momentos diferentes, músicas. Essa música aqui, ó. Ela tem uma frequência diferente dessa aqui, ó. A frequência sonora é a altura da nota, ó. É um dó. Eu vou tocar o mesmo dó, só que aqui em cima, ó. É o mesmo dó. Só que aqui, ó, eu demorei para tocar lá de cima, né? Já foi. Acabou. Os agudos vão embora rápido. Eles chamam a atenção. Eles que fazem a melodia. Então, naquela que eu tava tocando, ó. É a nota mais aguda. É a nota mais aguda. Ou seja, a nota mais aguda é a que canta. A nota mais aguda é a que chama atenção, mas ela acaba rápido. Entendeu? Então, as palavras proferidas, elas são as notas mais agudas. Mas elas acabam rápido. Então, você tem que pensar no que fica. O que que fica? O meu trabalho é esse. É ajudar as pessoas a escolherem as palavras que ficam. Ficam aonde? Ficam no outro. Ficam reverberando no outro. Eu tô criando um mapa. Meu trabalho é esse. Traz o meu mais pro trabalho é chão. esse. Trago. O que é outro seu novelo. trabalho? Vamos abrir outro novelo. Não vai dar tempo de abrir esse novelo nesse episódio. Rapidinho, Mas vamos dar um rapidinho. gostinho, rapidinho. Eu tenho uma empresa chamada Abre Aspas. Há mais de 20 anos eu trabalho com comunicação. E essa empresa nasceu em 2009 para ajudar as pessoas a se expressarem. Então, eu converso com as pessoas, entro um pouquinho no novelo delas, nos assuntos, entendo o contexto, entendo. As pessoas normalmente elas vêm me procurar assim, ó, eu preciso explicar uma coisa para alguém que a pessoa não está entendendo. Eu preciso. E normalmente ela está emaranhada no novelo dela, porque ela conhece muito, ela ama aquilo e ela quer falar tudo. Então, o meu trabalho é um trabalho de escolha. Eu ajudo as pessoas a escolherem as palavras, escolherem as imagens, escolherem os sons que elas vão levar para os momentos em que elas vão se encontrar com a outra pessoa. E elas vão transmitir essa informação. E aí, nesses muitos tempos, desculpa, que eu tenho uns cavalos ali do vizinho. Não. Psst. O cavalo tá querendo ir embora. Do vizinho. Tem uns cavalos. Vocês querem lá ver? Tem uns cavalos ali, ó. Dá pra ver o cavalo? Eu não tô conseguindo. Acho que sim. É uma coisa branca? É uma coisa branca ali, ó. Enfim. Eu vi alguns Enfim, voltando aqui. Não, Anubis. Então, o que eu faço? Eu ajudo as pessoas. Peraí, que eu vou tacar um pinhão nele. Vem aqui. Vai pra lá. Não dá assim, latindo assim, não dá. Então, o que eu faço? Eu ajudo as pessoas a se prepararem para os momentos em que elas precisam explicar uma coisa para alguém. E eu ajudo as pessoas a construírem essas mensagens para que elas sejam simples e elegantes. E 3 coisas, tá? Chamem a atenção, despertem o interesse e convidem para alguma coisa, para alguma ação. Então, explicar isso, se apresentar isso, fazer uma reunião, vou fazer um TED, vou dar uma palestra, vou criar um curso, não importa. São momentos de expressão. Então, o que você faz nesse momento de expressão? Você prepara o seu tempo, o seu espaço, sua relação com o outro, para que você chame a atenção, deixe interessado e convide. Para quê? Para saber mais, para comprar, para votar. Eu fiquei pensando nisso, né? Você tirar a pessoa de casa para ir assistir uma peça de teatro, você tirar a pessoa de casa para ir ver um filme, você tirar a pessoa de casa para votar num candidato, é uma série de coisas que aconteceu antes. Entendeu? E isso que aconteceu antes, que foi o meu interesse, que foi o meu. E aí eu construí um mapa disso. Fiz um mapa, entendeu? Fiz um mapa que é um mapa que passa por isso que eu falei para você. E a cruz do mapa, que é o tesouro é a ação do outro.
que você quer que o outro faça? Entendeu? Só que pro outro fazer qualquer coisa, sair de casa para ir fazer qualquer coisa, ou simplesmente entrar num site e saber mais, às vezes o fazer é esse, né? Meu, acontece um monte de coisa antes. Um monte de coisa. Entendeu? Então, abre aspas, é uma empresa que se propõe a fazer isso. Se propõe a ajudar as pessoas a se entenderem dos seus assuntos, escolherem dos assuntos o que elas vão levar para o momento de explicação, se expressarem ali, com calma, gostando de estar ali, não cansando a audiência, não levando muita coisa, escolhendo bem o que vocês vão falar, e deixando alguma coisa, reverberando, reverb. Então, esse mapa, ele é se preparar, expressar e reverberar. Deixa reverberando ali. Precisamos de um novelo só para isso, né? Um novelo só para isso. Queria te propor uma brincadeira. Eu tô amando, hein? Eu tô amando isso aqui. Tô amando. Eu quero ficar falando até... Mas você também é um outro papel seu, guardião do tempo. Senão, cara, é genético. Meu pai fala muito, minha irmã fala muito, meu irmão fala muito, minha avó falava muito, família fala muito. Então eu gosto de falar. Entendeu? E aí a minha mulher fala muito também? Não, é você que fala muito. Eu falo muito, eu falei, ó, tá dando comentário da sala ali. Você fala muito. Então, assim, hoje a proposta é eu falar muito. Mas eu tô querendo, ó, por que eu tô falando isso? Porque a ideia é que eu convide alguém e essa outra pessoa fale. A Lila, a minha filha, cara, com 2 anos, fala pra caramba. Ela fala muito. Passou, é genético. Não, com 2 anos ela fala pra caramba. Hoje ela falou, o que ela falou assim? Eu ajudei o papi a trocar o pneu. Falou uma frase assim, ela fala frases complexas com 2 anos. Não, ela falou assim, ela pegou um livro que ela não via faz tempo, tava aqui o livro, ela falou assim, a Lila tava com saudade desse livro. Eu falei, nossa filha, então vamos ler esse livro. Vamos matar essa saudade. Então, assim, eu falo muito mesmo, eu tenho ciência disso. Então, imagina... Crianças e aprendizado pode ser um novelo também, né? Eu tô só anotando. Novelo maravilhoso, um novelo maravilhoso. Quer ver um outro novelo, cara? Dentro dessa coisa de comunicação, eu fui convidado para fazer um TED, em 2017. E aí, quando você é convidado para fazer um TED, a primeira coisa é... Você não viu? Não. Não. Então, assim, para essa semana, para lição de casa para Pedro Belluomini. Então, assim, já tem 3 papéis, hein, cara? Guardião dos parentes, guardião dos nós para trás, como é que a gente vai chamar isso? Dos nós, das ramificações. Guardião dos nós. Guardião dos nós e guardião do tempo. Guardião do tempo. Entendeu? O tempo é muito importante. Então, eu fico muito preocupado. Eu tô pesquisando, né, esses espaços de criação. Tô pesquisando comigo mesmo. Tô fazendo uma pesquisa comigo mesmo de como é que funciona a minha cabeça na hora que eu crio. Entendeu? Na hora que eu tenho as ideias. Então, na hora de construir esse mapa, na hora de ter ideia de fazer o podcast, na hora de... Como é que funciona a minha cabeça? E aí, eu vou registrando esses momentos. E uma coisa que eu me preocupo muito é com o tempo. Então, galera que está escutando aí, ouvintes, pessoas que, vocês estão aqui há 1h08 escutando a gente falar essas coisas. Por quê? Tem gente aqui? Alô? Tem alguém aí? Então, assim, o tempo é muito importante. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai picotar isso aqui depois, né, Pedro? Isso aqui é o ao vivo. Então vai ter, de um lado, os ao vivos não lineares, e aí a gente vai separar nas linhas de novelos. Amantes, né? Só para os verdadeiros amantes, pelos assíduos noveleiros. E aí a gente vai ser... O que eu enxergo lá na frente? Uma plataforma com novelos. E aí você escolhe um novelo, e aí vão ter as pessoas que falam daqueles novelos, entendeu? Isso pode ser muito legal. Então vamos falar sobre mágica, vamos falar sobre o silêncio, vamos falar sobre... Eu nem te falei, né? Eu já tenho algumas pessoas na minha cabeça aqui, um mágico,
uma pessoa ela é totalmente surda, não escuta nada sem o aparelho. Mas com o aparelho ela escuta. Uma pessoa incrível. Já convidei. Tá? Já topou. Já topou fazer um novelo aqui. Egito Antigo. Olha que novelo. Nossa, esse novelo vai ser bom, hein? Esse é o cérebro branco. Você já teve branco? Já deu branco em você? Você foi em algum lugar? É porque isso acontece muito na área artística, né? Os artistas vão se apresentar e aí o ator que decora um texto, o músico que tem uma... Cara, uma vez aconteceu isso comigo, deu um branco. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia... Eu fazia assim no piano. Juro, com a mão aberta, assim, ó, batia no piano qualquer coisa. Desesperador. Aí vamos falar sobre isso. Eu tenho um amigo que tem uma história maravilhosa disso. Então, na verdade, são histórias, né? A gente vai puxar histórias. Os novelos são formados por histórias das pessoas. Vão criando essas tramas. Ai, muito interessante isso. Que é a nossa forma ancestral de transmissão de conhecimento, né? Também é mais um novelo. Aí eu vou adorar. Isso, cara, esse novelo. Ontem eu gravei sobre o meu momento de criação, eu gravei um vídeo falando sobre storytelling. Storytelling. Uau. Como eu odeio essa palavra. Cara, eu não suporto. Um ódio profundo. Porque não existe isso, cara. Parece que virou parece que é uma coisa nova. Eu escuto. Exato. Não, mas eu escutei uma definição muito legal hoje. É a arte de contar histórias. Tá bom, fico mais calmo aqui. É a arte de contar histórias. Mas, na verdade, storytelling é contar história. O ser humano faz isso desde que pinta boi na caverna. Possivelmente antes. Com certeza. A pré-história, né? A pré-história pode ser um novelo maravilhoso. A gente precisava achar alguém... Maravilhoso, eu amo. Porque tem muita... Eu vejo correntes pré-históricas que são muito reducionistas, assim, né? Como se aqueles seres humanos dessa época fossem quase outra espécie, né? Mas a real é que, primeiro, a gente não tem nenhuma noção e nenhum consenso de quanto tempo a gente está falando. E segundo, que biologicamente eles eram os mesmos seres humanos que somos hoje, biologicamente falando, né? Em condição, em potência, enfim. Deve ser um novelo maravilhoso pra gente seguir também. Cara, eu vou te falar uma coisa. O meu pai, entre outras coisas, ele é egiptólogo. Tá brincando. Ele estuda o Egito Antigo. Nossa, velho. Quando que ele vem? Então, assim, quando quiser. Semana que vem. Ele ele adora. Já. E se eu falo muito, imagina ele. Eu sou filhotinho de falar muito. Joribelo, eu quero propor uma brincadeira. Vamos brincar, adoro. Que talvez se estenda para os próximos. Vamos ver como é que ressoa em você. Você jogou uma coisa que você estava ouvindo um podcast de títulos. A gente podia decidir os títulos do podcast novelo no final de todo o podcast novelo. No final de todo o podcast. O que você acha disso? Maravilhoso. Vamos decidir um título para esse? Maravilhoso. Vamos. Vamos jogar, né? Então, assim, para mim, escolher de alguns. Então, vamos jogar, é brainstorm. Então, assim, o início de tudo. O início de tudo, amei o início de tudo. Início de tudo. Fala um título para esse de hoje aqui. Ô, filha. Primeiros pontos. Maravilhoso. A minha amiga eu convidei ela pro novelo, ela falou assim: o que é isso? É um podcast? Eu falei, é. Uau, ela falou, que legal. Ela falou, tricotando no ar. No ar, muito bom. Tricotando no ar. Os primeiros pontos. Primeiros pontos. Eu tenho uma história. Pode contar uma história? Dá tempo? Tempo? Tá, bora. É rápido. Eu não tenho essa tempo história nenhum, pode viu, ser, por mim. Essa história pode ser recortada, inclusive, pra gente... Acho que eu até te contei.
Pensando nesse podcast, eu me lembrei de uma história. Quando eu era criança, lá uns 7 anos, a minha mãe tricotava. Minha mãe tricotava, fazia tricô com lã, fazia cachecol, fazia gorro, fazia casaquinho, fazia meia. Minha mãe tricotava. E ela era muito boa. Ela era muito rápida. A agulha fazia isso. Depende do jeito que ela batia a agulha, ela fazia um barulho. E aquilo era uma música para mim. E ela não parava. Então você escutava, você de repente começava na sala, estava vendo televisão, você começava. E aquilo, igual barulho de ar-condicionado, entra no seu cérebro e some. Só que para mim, eu esquecia da televisão e olhava para minha mãe, porque era uma loucura aquilo, era muito rápido. Então ela fazia com as agulhas, fazendo assim. Qual era a minha função aos 7 anos de idade, enquanto minha mãe tricotava? Sentar do lado dela, no chão, tinha uma cesta de vime cheia de novelo. E aí eu pegava o novelo em que ela estava tricotando e segurava. E eu ficava cuidando daquele novelo. E ela tricotava, puxava a linha saía de dentro para fora, ou seja, o novelo ia se desfazendo de dentro para fora e se formando em cachecol e gorro e essas coisas, e minha mãe ia puxando. E aí eu percebi que eu tinha uma função muito importante, eu ganhei um senso de responsabilidade ali. Porque é o seguinte, se eu não tomasse conta dos novelos da minha mãe, a música cessava, o cachecol parava. E minha mãe parava de tricotar para desemaranhar linhas dos novelos que se enrolavam ali. Então eu tinha que cuidar daqueles novelos. E eu achei muito bonito isso, muito romântico, para trazer, inclusive para essa ocasião aqui. E foi uma memória que despertou, que eu nem lembrava mais disso, mas que eu lembrei pensando nesse podcast e pensando como os assuntos são novelos e como a gente tem que cuidar dos nossos novelos. Senão eles se enrolam e vão dar nó e você vai ter que parar de costurar para cuidar de outra coisa. Vai parar a música. Que bonito, bela história. Obrigado por compartilhar lá. Fechamos um título? Fechamos? Quais são os candidatos? O início de tudo, como é que é? O princípio? O início de tudo, os primeiros pontos. A cesta de vime da minha mãe. Não, isso não é. Não. Fogo e labareda. Né? Tempo, uma tríade. Eu já tenho meu voto. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Quando ou tudo e nada. Ou tudo é nada. Tudo é ou nada. Tudo é nada. Tim Maia. Não. Tim Maia. Eu fiz uma música enquanto a gente pensa. Eu gosto de misturar as músicas, né? Eu fiz uma música que eu chamo de Jamiro 5, que ela mistura o Take 5 com o Jamiroquai. Eu vou fazendo aqui enquanto a gente vai pensando. Bora. Conhece o Take 5? Dave Brubeck. Vai assim, ó. Agora o Jamiro 5.
segurar uma nota só, quer ver até o fim? O início de tudo parece legal, né? Os primeiros pontos é muito conceitual, né? Os primeiros pontos é muito bonito. O início de tudo, os primeiros pontos. Os primeiros pontos no início de tudo. Os primeiros pontos no início de tudo. Novelos. Tricotando no ar. Novelos. 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 Abemos uma vinheta. Maravilhoso. Novelos. Pode ser também. Subindo. Acho que subindo faz mais sentido, conceitualmente. Novelos. Novelos. Ouvi-los. Nossa. É uma viagem isso aqui. Vai embora. Ó, eu amei essa coisa solta, assim. Não tem roteiro, né? Nenhum. É bom isso. Vocês gostam? Bom, sabe por quê? Vocês que estão escutando. Então Eu adoro argumentar para conversar vocês que estão com a escutando. audiência. Quem Pra sabe, vocês que estão- imagina quando eu tiver uma audiência, que loucura, porque eu converso com a audiência mesmo sem ter audiência, né? Quando eu tô criando e tô registrando as criações, eu tenho um podcast gravado já e eu nunca pus no ar, né? Porque eu tô conversando, eu converso com as pessoas. No começo, antigamente, há alguns anos atrás, eu chamava as pessoas de pessoal do celular. Porque eu comecei a gravar no celular, eu falava, pessoal do celular, vocês que estão aí escutando, e eu nunca postei isso. Pô, isso Então, tem isso que pra estar mim nos é- arquivos. Isso tem que estar nos arquivos. Tá, do novelo. tem nos arquivos. Boa, arquivos. Arquivos do Arquivos novelo. dos novelos. Você vai ficar louco com o que tem de arquivo. Bom, eu Eu vou vou te dar argumentar acesso para esta futura audiência. A gente não chegaria na profundidade que chegamos e nos novelos que chegamos se antes tivéssemos tentado prever o que seria. Ou seja, se a gente tivesse feito um roteiro, não seria dessa forma. Por isso Não que seria. a minha argumentação Eu penso- do poder dessa conversa solta. Eu penso, Pedro, em fazer eu tenho uma das coisas que eu criei até para eu mesmo, para me ajudar no meu próprio trabalho, porque assim, as pessoas têm muitos assuntos, né? E às vezes elas querem falar de muitos assuntos. Então o que eu faço? Comecei a fazer, peraí, você tem uma órbita de assuntos orbitando aí você, entendeu? E aí o que é a órbita de assuntos? Põe o nome da sua empresa, ou põe o seu nome, põe você no meio. É o que eu quero fazer aqui, entendeu? Você põe o nome de uma pessoa no meio da página e começa a escrever palavras em volta, com várias palavras, várias. Quais são essas palavras? Os assuntos que te ligam. Então, para o Pedro, por exemplo, microfone, podcast, circuito saber, todos os assuntos que te orbitam, entendeu? Portugal, psicodelia, evanescence, motion graphics. Cara, você tem um monte de coisa em volta de você. E aí, vocês me escutando aí, vocês devem ter percebido. Então, eu tenho comunicação, música, piano, dentro, em volta de mim. Entendeu? E aí, o que eu penso? Se vale a pena a gente fazer isso antes com as pessoas, a gente escolhe no ar, ao vivo, alguns ou se a gente vai construindo essa órbita durante também. Eu acho que você já Ou sabe esquece minha a opinião. órbita, vamos embora aí. O que vocês acham? Eu amo a órbita, cara. Eu acho que a órbita ela é muito boa, só que eu acredito muito mais nessa potência da órbita depois do que antes. Ah, que legal. Que legal, boa.
Então a gente a gente grava o episódio, a gente grava o episódio e do episódio a gente tira a órbita. Porque eu nunca teria entendido a sua relação intrínseca com o tempo se não fossem as pequenas coisas que você disse, que você soltou aqui. Que legal, eu colocaria agora eu não sei que palavra, mas eu colocaria tempo ali, o experienciador do tempo. Eu vou te mandar um vídeo. Nesse meu tempo, no período que eu fiquei em Campos do Jordão, que eu escrevi muita coisa, eu escrevi um texto sobre o tempo, que eu gostei muito. Queremos esse texto no próximo Novelos. Eu pus esse texto no meu blog, e eu fiz mais do que isso. O meu sobrinho, que é um grande artista, é um diretor, ele é um músico, a gente gravou uma música. Ele cantando Lenine, falando sobre uma música que fala sobre o tempo, e eu lendo esse texto. Entendeu? E ficou lindo, ficou lindo. Então, isso é uma das coisas que a gente pode colocar nos arquivos, pode colocar nos links, assim. Eu gosto muito dessa ideia de multicast, entendeu? Então, você está escutando 1h30, 1h30, 1h26 minutos, 1h26 minutos, 1h26 minutos. Eu acho que eu tenho que vir para esse podcast muito mais psicodélico do que eu tô agora. A gente pode combinar um. A gente combina um na nuvem, novelo na nuvem. Novelo na nuvem. A nuvem é um baita de um novelo maravilhoso. Eu estava escrevendo sobre ela ontem, a noosfera. Toda vez que aparecer um novelo, a gente pode fazer igual o Mario Bros. Noosfera. Quando o Mario Bros pega a moedinha, são 2 notas só, sol e dó. Pegou a moedinha. Então, noosfera. 2 moedinhas marcam um novelo. Quando você escutar isso aqui, estiver escutando, você vai ter que escutar de novo isso aqui, né? Para editar, sei lá, fazer o que você vai fazer. Aí quando você escutar, aí você guarda ali, ó, noosfera, guarda na gaveta ali, estacionamento. Eu vou ficar aqui, hein? Se você não falar assim, vamos encerrar. Eu acho que pra gente encerrar, a gente precisa dizer o que ficou, o que veio, o que emergiu. Vamos trazer o que que ótimo. O que emergiu durante essa conversa aqui? Para mim emergiu uma coisa muito forte. Que você não esperava que iria emergir. Porque o que você já esperava, eu não esperava contar eu não esperava contar a minha história do incêndio, cara. Não esperava. Eu acho que ela é muito forte, assim. E eu tô assim, esperando o momento, assim, eu quero contar essa história. Porque ela tá no meio ainda. Eu não sei ainda qual é o final dela. Talvez não tenha final. Entendeu? Porque as pessoas falam, mas e aí? E aí, o que você aprendeu disso? Cara, sabe o que eu pensei na hora, sabe? Juro por Deus, quando começou, eu vi a casa pegando fogo, pensei um monte de coisa, né? Um monte de coisa passa pela cabeça. Mas uma das coisas que eu pensei foi no Otto Scharmer, que é o criador da teoria U. Que ele criou a teoria U quando a casa dele pegou fogo. Ele perdeu tudo, aí ele falou, como é que se movimenta, como é que é a mudança, como é que é o que... Aí ele pensou no aprendizado, download, silêncio. Então, assim, eu comecei a pensar em coisas malucas, assim. E tem muito aprendizado aí. Tem muito aprendizado. Um deles, assim, nunca perder a alegria. É não desistir, é entender por que aquilo está acontecendo. Talvez não é entender, mas deixar aquilo entrar em você. A tristeza faz parte. Abraçar a tristeza. Fica triste mesmo. Eu não sou uma pessoa essencialmente triste e deprimida, mas eu preciso entender que a tristeza faz parte, e ela é fundamental para a minha alegria. Entendeu? Então, um monte de aprendizado aí. Nada é nosso. A gente não tem nada. O que a gente tem é a nossa essência. O que a gente tem é a nossa consciência.
que a gente tem é o nosso corpo, que a gente cuida dele. O resto não é nosso. Essa camiseta não é minha. Eu estou usando ela aqui agora, mas daqui a pouco vai ficar velha, é temporária na minha vida. Entendeu? Esse microfone, esse computador, tudo eu comprei novo, mas já com essa cabeça de que nada é meu. A casa não era minha. Meu piano não era meu. Era meu aquela época. Agora não é mais. Agora virou cinza. Virou fumaça. E as coisas, elas vão virar fumaça. Estamos aqui temporariamente. A gente está vivendo uma temporada nesse planeta. Entendeu? Então, o que você faz dessa temporada? O que você quer deixar? Então, isso para mim, tudo é um monte de aprendizado. Agora, de novo, né, você perguntou, eu não esperava. Eu não esperava contar isso. Eu não esperava chegar nesse assunto hoje, porque ele é um assunto denso, é um assunto que puxa outros. Ele é um assunto, e eu acho que é isso mesmo, entendeu? Acho que o novelo ele tem essa característica. Uma linha vai se amarrar na outra, que vai amarrar na outra, que vai amarrar na outra, e a gente vai puxando os novelos. Entendeu? A gente vai puxando as linhas. E aí no final vira uma trama. Então eu acho que tem um trabalho que ele é lindo, ele é muito trabalhoso, mas ele é um trabalho lindo de depois disso aqui, assistir 1h30, entender como é que você divide essas tramas em pequenos micro episódios. Entendeu? Ou às vezes é uma frase, às vezes é uma música, às vezes... Agora, para mim, eu acho que vai ser muito legal, porque como eu estou escutando muitos podcasts, cara, eu fico preso 1h30. Então eu não estou preocupado, 1h30 é muito tempo. Não, eu fiquei 2 horas assim, escutando uma audiência num tribunal de uma coisa assim... Quem está aqui 1h30 eu entendo. Porque é interessante você escutar pessoas conversando e falando de assuntos. Entendeu? Então, eu acho que tem um outro aprendizado também, que eu acho que isso é uma dúvida também, que eu não sabia, que é como é que... E o Pedro? Como é que vai ser o Pedro? Meu, Pedro, é isso aí que está acontecendo. Entendeu? Você vai me ajudar a puxar. Você vai ser guardião dos parênteses, você vai ser guardião você vai, em algum momento você fala, faz uma música, você vai ter esse papel do tempero, entendeu? Porque, de novo, eu vou me emaranhar nos novelos. Alguém precisa me ajudar, alguém precisa me tirar de lá, entendeu? Alguém precisa trazer energia do bonsai, Miyagi-Do, que está aí atrás. Esse bonsai é do que é isso? É uma oliveira? Eu não faço ideia. Eu sei que é um bonsai gigantesco, né? Ele é bem grande. Mas vamos achar esse novelo aí. É engraçado que eu olhei para cá, eu fiz um desenho com a minha filha hoje, eu desenhei uma árvore. Olha E a aí. árvore é uma coisa que eu amo. Eu amo a árvore. Para mim é um baita novelo. Eu fiz uma música sobre árvore, explicando como é que explica a árvore para alguém. Aí eu fiz uma música explicando a árvore para minha filha. E aí ela pede, canta a música da árvore, papai. Papi. Aí eu canto a música. Então, como que você explica a árvore? Então, a raiz, o tronco e as folhas. Números. Falar sobre os números. Tríades. Dualidades. Uno. 7. 12. 72 nomes de Deus. Vamos falar sobre números. Significado dos números. 613 vícios da humanidade, do ser humano. Sei lá. Os números, eles fazem parte da gente. E você? E você? Para mim emergiu algo que eu não esperava emergir, que é uma postura observadora, assim, um prazer na observação. Isso muito me agrada. Fiquei bem feliz. Tô muito feliz com isso aqui, Gerbela. Eu acho que a gente está começando um projeto muito potente, cara. Eu sinto a potência desse projeto. Sabe o que eu queria? Eu queria que quem estivesse escutando até agora, que mande mensagem pra gente.
falando, se tocou, você foi tocado, tocada por alguma coisa que a gente está falando aqui, avisa a gente, porque senão a gente vai parar, entendeu? Em algum momento. Se a gente não tivesse, porque eu acho que tem isso também, entendeu? Por que a gente está aqui fazendo isso? É para registrar algumas conversas, algumas coisas, para a gente se expressar, entendeu? Então, a expressão, ela não é simplesmente egóica. Então, eu não estou aqui só para falar de mim, ou o Pedro não está aqui só para falar dele. A gente espera esse retorno. A gente está aqui para jogar coisas e esperar que volte. Então, essa volta, para mim, ela é muito importante. Entendeu? Então, se existe alguma alma que está até agora aqui escutando isso, essa alma, ela importa muito pra gente. Importa muito. E talvez ela não seja agora, porque isso eu não sei quando a gente vai publicar, eu não sei como a gente vai publicar, mas isso para mim é um início. Isso para mim é um início de uma coisa que vem sendo construída, para mim, há 43 anos. Ela vem sendo construída. Ontem, de novo, cara, é muito louco. Ela é atual, ela é uma coisa que acontece. Ou seja, você aí que está escutando, está no futuro. A gente está gravando isso aqui na terça-feira, às 19h25 da noite. Eu estou em São Francisco Xavier e o Pedro está em Lisboa. Não é isso? É exatamente isso. Só que terça-feira, que dia é hoje? Que dia é hoje? 23 de Hoje fevereiro. É terça 23. 23 de fevereiro. Você com certeza que está escutando isso, não é mais 23 de fevereiro de 2021. É para frente. Entendeu? Então você está no futuro. Ou seja, a gente não vai saber que você está escutando. Você precisa contar pra gente, ó, escutei vocês. Comenta aqui embaixo. Se esse vídeo está publicado no YouTube, comenta aqui. Ah, comenta aqui, ó. Comenta aqui. Fala assim, escutei. Faz um. Comenta. O que a gente vai pedir? Tem que ser um código. Porque quem ficou até agora merece um prêmio. Quem ficou até agora merece um mapa. Que merece uma música. Bota no comentário aqui. Tô até agora. 1h37. Fiquei 1h37 aqui, Geribelo. Eu mereço. 1h37. Vírgula, eu mereço. Eu mereço. Me mande o mapa. Eu mando. Manda seu e-mail que eu mando o mapa. Geribelo, esse foi Os Primeiros Nós, o início de tudo. Esse é o nome? Qual que é o nome? Eu esqueci. Ó, Os Primeiros Nós, o início de tudo. É isso. Esse foi Os Primeiros Nós, o início de tudo. Um dó maior. Para terminar. E agora? Eu sabia que a gente não teria problema pra começar, mas eu sempre tenho problema pra terminar. O que a gente faz? Dá um tchauzinho? Então, ó, vamos fazer uma coisa. Se a gente tá se você tá vendo isso aqui no YouTube, se inscreve no canal, por quê? Eu te dou um motivo pra se inscrever nesse canal. Porque o nosso próximo Novelos será ao vivo. Sim, gente. Ao vivo. Não terá essa história de futuro. Será presente onde quer que você esteja. Ah, isso sim. Isso sim. Então vou convidar você para uma coisa muito legal. Eu vou convidar você para estar aqui na próxima conversa, participando ao vivo no chat que está aqui, ó. Ou seja, um outro papel do Pedro é trazer o seu comentário para como diria um amigo meu, rádio escuta, para o ao vivo, para esse ao vivo. Yes. Eu tenho vontade de fazer umas sonoplastias também com a boca. Tipo, aparece uma coisa. Olha, muito bom, hein? Uma vez eu peguei uma locução de um cliente porque eu sabia fazer. Era Ourocap.
O Paulo e a Patrícia, eu sabia falar o P, eles precisavam de alguém que soubesse falar o P. Eu ganhei o job porque eu falo Paulo, Patrícia, Pedro. Pedro Pedotti? Fazer uns barulhos assim para aparecer as coisas. Eu escutei hoje que a gente está no ano chinês do boi de metal. Que eu não tenho a menor ideia do que seja isso. Boi de metal. Eu não sei o que significa isso. Mas, entre outras coisas, parece que o boi ele traz o chão, né? O boi ele traz uma coisa. E a gente está num momento propício para a gente lançar essas coisas, para a gente botar em prática as coisas que estavam na nuvem, nas ideias, nas manifestações das ideias e não estavam materializadas. Então, para mim, isso é um momento muito importante de materializar o que estava aqui, sabe? A gente está materializando. Então, a sensação de que tem uma coisa muito interessante, sim, nascendo, sabe? Que é uma coisa. É louco, né? Como a gente já saca que é legal antes de existir. Não existe ainda. A gente tá nascendo. Intuição, né? Eu acho que é o tal da frequência. É o que a gente sente lá dentro. Eu tô sentindo uma alegria, uma vontade, a sensação de que assim, eu quero fazer mais disso. A gente tá aqui 1h40, eu nem percebi, nem senti o tempo passar. Uma delícia. Então vamos deixar alguns planos como uma grande obra aberta, vamos deixar alguns planos do tipo frequência, quanto de 15 em 15, semanal, uma vez por mês. Quem serão os próximos? O Geribello já tem uma lista gigantesca de possibilidades. Eu tenho uma lista pequena, mas tenho uma lista de pessoas que eu acho que seria interessantíssimo estar aqui. E acho que a gente pode se despedir. E a gente se vê na próxima, ao vivo. A gente se vê na próxima, ao vivo. A gente vai conversar dessas frequências, dessas coisas aí durante... Eu não sei, de 15 em 15, galera? O que vocês acham, hein? Ajuda aí. Vamos quer começar de 15 em 15 e depois a gente... Se a gente pirar, tiver muita coisa, muita pauta, a gente faz semanal? Eu gosto desse. Vamos de 15 em 15. E só Vamos se de tiver 15 em 15. muita reclamação, mas só se tiver muita sabe por quê? reclamação mesmo para ser semanal. É porque não tem muito o que preparar, né? A gente não vai preparar nada. A gente só se encontra com a pessoa e vai puxando os novelos. E reserva esse horário. É bom esse horário? Tá bom. Vai ser ao vivo, né? Eu acho bom. O próximo é ao vivo. Fechou. Então, até a próxima. Respirem, hidratem e caminhem. Vão caminhar. Caminha. Vai andar, sai para andar. De preferência na natureza. De preferência que no final tem uma cachoeira. Aí você pode pôr o que você quiser. Vai na praia, mas caminha. Vai andar. Respira, hidrata e caminha. Respira, hidrata e caminha. Gostei. Respirar, hidratar e caminhar. Respirar, hidratar e caminhar. Eu não ouso colocar nada mais além disso. Acho que é o simples. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Valeu, gente.